Boa tarde, novamente estamos aqui dando início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje começaremos a abordar a temática fobias. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraída dos comentários de Emmanuel no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, referência à carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. A doutrina espírita, chamando-nos à responsabilidade na condução das energias, desde as mentais às emocionais, deixa bem claro que o resultado dessa condição e dessa possibilidade estabelece laços de interação com o nosso espírito e redunda invariavelmente em uma construção que diríamos vibratória, enérgica e que nos acompanhará na realidade da vida espiritual. E é referente a essa construção fluídica pertinente a cada um de nós que Emmanuel nos diz: cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Na verdade, quando, por exemplo, nós fazemos uma viagem, vamos para uma cidade, para um lugar, o que vai definir o nível de percepção em termos de beleza e de agradabilidade do ambiente depende principalmente daquilo que espiritualmente nos caracteriza. Não depende exatamente daquilo que é trazido pelos sentidos físicos. E é por isso que, quer estejamos encarnados ou desencarnados, a importância de estarmos atentos àquilo que vai sendo trabalhado, fixado pelas nossas escolhas, pelo direcionamento das nossas energias mentais e emocionais, requer muito cuidado e atenção. E é devido a isso que Emmanuel diz em seguida: seremos compelidos, seremos forçados a formar o campo mental de nós mesmos e a erguer a casa de nossa elevação, a construir o santuário que nos seja próprio. Isso, em outras palavras, significa todos, invariavelmente, são os responsáveis por essa casa mental, espiritual que o acompanha e que define o nível de maior ou menor elevação de nosso espírito. Hoje nós iremos iniciar no livro Conflitos Existenciais, o capítulo referente a fobias, é o capítulo 17. Sempre lembramos a indicação para a leitura de toda a obra. Aqui separamos alguns tópicos para comentários iniciais, que serão concluídos no nosso próximo encontro. Vamos ter uma ideia de causas dentro da psicologia espírita associadas às fobias e consequências e, principalmente, concluindo o estudo, as terapias, que nós iremos ver possivelmente no nosso próximo encontro. Vamos então para o primeiro slide que separamos com essa temática. Os transtornos fóbicos ou medos exagerados constituem sintomas neuróticos compulsivos, nos quais surgem
esses pavores destituídos de motivos reais em relação a determinados objetos ou situações. Então, a origem, a causa associada aos transtornos fóbicos, aí entra desde medo de avião, medo de certos insetos. As fobias em si mesmo, elas constituem sintomas neuróticos compulsivos. Como é isso? Compulsivo está associado a consequente, a obrigação, nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais. Na verdade, por trás de todas as fobias, não há uma realidade de ameaça que justificasse o nível de pavor ou de medo que a pessoa se vê tomada. E concluindo aqui é dito em relação a determinados objetos ou situações. Então, às vezes, o elemento provocador pode ser algum animal, algum objeto, ou determinadas situações em que o espírito se veja, diríamos, sufocado, amedrontado, e que não consegue dominar as emoções que passa a sentir naquele momento. Como decorrência da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos. Então, através da análise de diversos casos associados às fobias, as teorias disso decorrente é de que qualquer forma, qualquer objeto ou situação não depende exatamente de um fator de lógica, de raciocínio, para dar surgimento à fobia. Ela vem com uma carga emocional que destoa, que conflita com a realidade que a pessoa está vivendo. Aprofundando-se, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese, da causa desses transtornos psíquicos, dos transtornos fóbicos, encontrar-se-ão no espírito os fatores causais, quando houve comprometimentos morais e emocionais. Aqui nós começamos a entender, do ponto de vista da psicologia espírita, o que está por trás das fobias. Por trás há um espírito devedor. Há questões não resolvidas que emergem do inconsciente da pessoa face determinado contexto, determinada época de sua vida, porque às vezes a pessoa nunca teve fobias, passa a ter em determinada idade. Mas por trás do fator provocador, a origem está no íntimo, no passado do espírito. E em relação a comprometimentos morais e emocionais. Evidentemente não são fatores positivos. As circunstâncias e ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis delicados do inconsciente, profundo do rebelde, daquele que destoou das leis divinas, porque rechaçadas pela consciência que desejava bloquear as reminiscências dolorosas, apagando as imagens infelizes e perturbadoras. Então, na realidade nova, na reencarnação presente, a consciência, em termos até de proteção do ego, não gostaria e não gosta que emerjam essas situações. Mas a questão é que não depende dela.
são fatores do inconsciente, e às vezes do inconsciente profundo, de outras encarnações. Claro, associados ao inconsciente presente da encarnação atual, pode haver fatores vivenciados na infância. Mas, normalmente, há um fator original de ordem espiritual que muitas vezes é até o fator que vai engendrar aquela situação que se passou na infância e que fica no subterrâneo do inconsciente para emergir normalmente na idade adulta e numa fase mais avançada da reencarnação. Por fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito, as ações hediondas, praticadas sempre, ressumam dos depósitos da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando o calceta à recuperação. Bom, a causa, claro, associada à lei de causa e efeito. As ações hediondas, profundamente erradas, praticadas sempre, ressumam, vertem, manifestam-se. Elas definham sempre dos depósitos da memória inconsciente, graças ao perispírito convidando o calceta à recuperação. Então veja, o calceta, o errado, o criminoso, aquele que foi de encontro às leis divinas e que agora é chamado à recuperação. Vejam que coisa. Do mesmo modo que determinadas doenças de ordem física surgem gritando por um reequilíbrio naquela área física, os distúrbios mentais, fóbicos, por exemplo, que nós estamos tratando, eles resumam, diríamos assim, de uma ferida espiritual, de uma coisa muito ruim que ficou ainda no psiquismo do espírito e que deseja que aquilo seja resolvido. E é a solução disso que nós iremos tratar ao longo desse capítulo. Porque, na verdade, deixando bem clara a questão, a fobia surge como um fator que grita por um reajustamento. Algo que ficou lá para trás. O espírito não tem a consciência disso. Mas isso precisa ser resolvido. E é por isso que surgiu o transtorno. A consciência estabelece o sofrimento defluente dos resultados malsãos que foram impostos a outrem e do despertamento para os valores dignificantes que nunca podem ficar olvidados, esquecidos pelo ser. Então, agora nós já começamos a perceber certas explicações em torno das fobias. Elas não são um castigo, um sofrimento que diria a princípio totalmente desnecessário, não. Ele surge por alguma coisa mal feita, errada, que ficou no passado e que clama por reequilíbrio. Essa expiação do erro é indispensável ao reequilíbrio da emoção. Apesar desses fatores, impõe-se ainda a necessidade urgente de reparação dos males produzidos e logo desperta os sentimentos dignificantes do amor, da caridade, da compaixão, facultando o anular dos efeitos danosos que ainda perduram.
Interessante, né? Mesmo em relação a esse tipo de transtorno, o direcionamento terapêutico que nos é apresentado na psicologia espírita é associado à vivência da caridade, né? Do amor, da fraternidade, de uma forma mais intensa por aquele que se percebe vítima desse transtorno. Então, essa prática, ela vai ensejar a prática intensificada na caridade e na compaixão, vai facultar fatores que abrirão as possibilidades de realinhamento psíquico da pessoa. E aqui é importante frisar, não vão resolver no passe de mágica. Aqui nós iremos começar a ver uma série de orientações que, associadas umas às outras, poderão nos possibilitar a superação dessas fobias. Claro, sem esquecer que em variados casos surge a necessidade de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, em muitas situações, nas quais aquilo que nós estaremos estudando nessa obra de Joana de Ângeles não conseguiu dar conta, caso não consiga. A simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia as lembranças inconscientes que se transformam em medo, logo depois em pavor, sob a ação da mente vingadora. Nessa parte do capítulo, Joana nos chama também a reflexão às interferências de ordem espiritual, que na realidade sempre se fazem presentes, sobretudo nos mais variados desequilíbrios ou doenças, quer atinjam o corpo físico, quer atinjam a nossa mente e as nossas emoções. Abre-se brechas pelo enfraquecimento do equilíbrio pelo espírito naquela área, logo se apresentam as interferências de ordem espiritual. E, na verdade, no caso de diversos transtornos, como a própria fobia, às vezes está associada desde o início do processo. Então, voltando aqui ainda ao conteúdo desse slide, a simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado, ou seja, surge um fator detonador do início da fobia. Esse fator detonador é circunstancial. Não é ele o causador. O causador está no espírito, em experiências que o espírito viveu e que não viveu bem. Mas ao emergir na atual encarnação algum fator que pode ser desde a idade da pessoa, as situações emocionais que esteja vivendo, há determinados quadros que, de uma forma sutil, dão origem ao surgimento da fobia. Aí é bom salientar, não é o fator que dá origem, ele é o detonador do distúrbio. E voltando aqui ainda o texto, que se transforma em medo, logo depois em pavor, sob a ação de mente vingadora. Nesse slide é porque, em grande parte, ao se estabelecer o descontrole fóbico, há quase que como uma espécie de atração magnética para espíritos que, de um modo ou de outro, estariam associados
àquilo que deu origem no nosso passado, associados direto ou indiretamente. As angústias defluentes do medo de situações, de animais e insetos, absolutamente destituídos de perigo, são efeito da consciência de culpa dos gravames praticados e não resolvidos pelo self, que desperta para a necessária recuperação. Isso que nós estamos vendo agora, que para muitos é uma matéria nova de raciocinar sobre a questão das fobias, para alguns que estejam passando num nível menos intenso, mas que já passam por determinados medos exagerados, isso que nós estamos tratando aqui, da forma como é apresentado por Joana de Ângeles, já é um fator terapêutico em andamento. Porque muitas vezes as pessoas que passam por esses transtornos, que não têm ideia do porquê que isso acontece, e porque ele foge totalmente do controle, quando passam a conhecer dentro da doutrina espírita, como nós estamos vendo aqui, que associado a isso, pode haver, normalmente há, fatores do inconsciente mal resolvido e de complicações que certamente somos os responsáveis. Essa perspectiva de mudança, de encarar esses transtornos, por si só já é terapêutico. Pode ter certeza, porque é uma maneira onde o espírito começa a se sentir responsabilizado. Não é à toa que está passando por isso. Há questões aí, e não são questões agradáveis. Então, são efeito da consciência de culpa dos gravames praticados e não resolvidos pelo self, que desperta para a necessária recuperação. Então, o próprio surgimento da fobia, se bem trabalhada, irá conduzir à terapêutica ideal para o reequilíbrio do espírito. Automaticamente, evitando as situações afligentes, o enfermo parece negar-se ao enfrentamento com a consciência, procurando manter obnubilado a razão, dessa maneira, evadindo-se da reabilitação. Então, se não estiver atento, a pessoa começa a utilizar de mecanismos de evasão e de fuga para evitar aquelas situações aonde percebe a perda do seu controle. E, dessa forma, negar-se ao enfrentamento com a consciência, que procura obnubilar, obscurecer, embaçar a razão. E, dessa maneira, evitando a reabilitação. Não. Algo está errado e precisa ser reajustado. Há pouco vimos um fator positivo, terapêutico em relação a isso, que é a intensificação da prática do bem e da caridade. E o outro, que estamos agora trabalhando, a percepção e a conscientização do problema sem buscar fugas, mas sendo chamada a reflexão, a meditação, ao autoconhecimento, a autoanálise de ver por que é que isso está acontecendo e como eu poderei resolver. É natural que no desafio da ascensão moral e espiritual, muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas. Esdrúxulas esquisitas, estranhas, como aquelas que normalmente ocorrem
quando alguém está numa dessas crises de fobia. Então, é natural que no desafio da ascensão moral e espiritual, muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas. Então, ajudando-nos a encarar de uma forma mais positiva o surgimento desses transtornos, a Joana nos diz que, olha, calma, é até natural que atingindo determinado patamar no nosso progresso moral e espiritual, certas questões que não foram resolvidas ainda emerjam para serem resolvidas. Entre elas, essas que estamos tratando aqui, das fobias. Desencadeadas em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas, conosco mesmo ou com outras pessoas, e que ficaram marcadas no nosso inconsciente. Cada ser é o somatório das suas existências anteriores, nas quais desenvolveu os fatores sublimes que lhe dormiam íncitos no seu íntimo, desabrochando na vestidura carnal. Nesse último slide do nosso comentário desse capítulo de hoje, que irá prosseguir no nosso próximo encontro, Joana aqui ainda continua suavizando a questão, nos dizendo, olha, cada um de nós é a soma do que a gente já viveu no passado, onde a gente desenvolveu valores sublimes que estão lá no nosso íntimo, desabrochando na vestidura carnal. Para isso, muitas vezes, é imprescindível um trabalho de saneamento daquilo que ficou de impróprio. Esse trabalho de saneamento se dá ao surgirem as fobias, as terapêuticas adequadas à sua erradicação, que nós estaremos vendo no nosso próximo estudo. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para todos.